Paz e graça da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse momento para estarmos meditando na palavra de Deus. Eu, evangelista Moisés Santos, estarei compartilhando com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Desde agora eu te convido a estarmos adentrando a santa palavra do Senhor Jesus Cristo, e pelos ensinamentos dele mesmo nós viemos aprender um pouco daquilo que ele tem deixado para nós. O que Jesus pode nos ensinar, o que de proveitoso tem a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus tem tudo que nós precisamos saber. A palavra de Deus, ela é aquilo que nós precisamos para termos a verdadeira vida, a verdadeira paz, o verdadeiro sentido de viver. Porque sem a palavra de Deus, tudo é vaidade, tudo é perca de tempo. Sem demora, quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 14, versículo 22, que diz: imediatamente após Jesus insertiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! Gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, assegurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no e exclamando verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Aqui nessa passagem bem conhecida, fala sobre o Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar, precisamente o mar da Galileia. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero compartilhar contigo nessa tarde, neste momento, são os ensinamentos que Deus traz para com a vida dos discípulos. Certamente que o Senhor Jesus Cristo queria tratar com cada um deles. Certamente que Jesus queria revelar o seu poder. Deus queria revelar a sua natureza àqueles homens, àqueles cidadãos que andavam com Jesus, que ouviam as pregações do Senhor Jesus, que viam o Senhor Jesus Cristo curando, mas ainda não tinham verdadeiramente o conhecimento de quem era aquele homem, de quem era a pessoa que andava com ele, que vivia com ele, que estava entre ele, que comia com ele. E nós possamos perceber desde então que não necessariamente estarmos agregados em um corpo, ou melhor dizendo, estarmos agregados em uma igreja, ou ouvirmos diariamente a palavra de Deus, até mesmo participar da ceia de Cristo. É uma verdade que muitas pessoas estão
há muito tempo dentro de congregações, há muito tempo estão vivendo uma vida supostamente com Deus, porque é realidade, assim como na vida desses discípulos, que pessoas vivem diariamente na igreja, estão no culto de quarta, estão no culto de sexta, estão no culto de quinta, mas ainda não têm conhecido o seu Senhor, ainda não têm conhecido o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas que estão motivadas em diversos tipos de intenções, motivações que o levam à presença do Senhor, que o levem a dizer que são discípulos, que são servos do Senhor Jesus, mas não conhecem realmente o seu Senhor. Então, é uma verdade isso na vida de muitos hoje em dia. E Deus, assim como Ele fez com os discípulos, Ele leva ou Ele exige que essas pessoas venham passar por certas provações, que essas pessoas venham passar por certas perseguições, para que o Senhor Jesus venha saber o que realmente tem no coração dessas pessoas. Não que Ele não saiba, mas para que a pessoa em si venha saber o que se passa dentro do seu coração, qual é a real intenção de seguir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele nos prova, Ele nos leva às dificuldades da vida, Ele nos leva a dar um passeio pelo vale da sombra e da morte, para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido de servir ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia, ela chega a dizer aqui nessa passagem que Jesus, ele vivia rodeado de pessoas, ele vivia cercado de multidões, e entre as multidões tinham seus 12 discípulos, mas nem a multidão conhecia o Senhor Jesus, e nem muito menos seus próprios discípulos conhecia aquele que estava entre eles. A Bíblia chega a dizer que após Ele ter feito o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, assim alimentando mais de 5.000 pessoas naquela tarde, o Senhor Jesus Cristo, ele delega, ele dá uma ordem, ele, como diz o evangelista São Marcos, ele exige que os seus discípulos peguem um barco e atravessem o mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. E o que me impressiona nisso tudo é que Jesus, após despedir a multidão, ele vai para o monte orar, ele vai ao monte buscar o Senhor Jesus Cristo, aquele que estava pregando para a multidão, aquele que multiplicava os pães, aquele que curava os enfermos, aquele que andava sobre as águas, é aquele mesmo que está diante da presença do Pai, do Todo-Poderoso, suplicando por auxílio, que tem uma vida de intimidade com Deus. O que nós podemos aprender com o Senhor Jesus Cristo após uma tarde toda, após um dia todo pregando o Evangelho, se fadigando em fazer a obra de Deus, ele encontra um momento para ter a sua intimidade com o seu Pai. Ele encontra um momento, uma ocasião oportuna. Na verdade, ele não encontra, ele mesmo faz aquele momento acontecer, ele mesmo faz com que aquela situação venha acontecer. Qual é o problema dessa geração? Qual é o problema de muitos hoje em dia? É que não tem buscado a presença do Pai, não tem buscado a presença de Deus, até mesmo vive uma vida litúrgica, uma vida congregacional exemplar, mas falham na intimidade com Deus, no íntimo com Deus, no sozinho com Deus, no solitário com Deus, não buscam a presença do Senhor Jesus Cristo e ficam inventando desculpa para quererem justificar
a sua falta perante a presença do Todo-Poderoso, porque Jesus ele não acha um tempo com Deus, ele forja um tempo com Deus, ele prioriza um tempo com Deus, ele vai atrás do tempo com Deus. Sabe o que eu aprendo disso? Que muitas das vezes nós não vamos encontrar tempo para falar com Deus, que muitas das vezes as circunstâncias, o corre-corre da vida vai nos limitar de chegarmos à presença de Deus. Só que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos corre-corre da vida, a gente necessita forjar este momento com Deus, ansiar, desejar este momento com Deus. E por mais que o teu dia a dia venha te impedir de você chegar diante da presença do Todo-Poderoso, você precisa priorizar este momento, você precisa criar esse momento a sós com o nosso Deus. Aleluia. Jesus seja exaltado para sempre. Então Jesus ele busca um tempo a sós com Deus Pai. Jesus ele busca a intimidade com Deus Pai. E a Bíblia vai dizer que o barco estava já no meio do mar. No meio do mar, açoitados pelas ondas, de uma tal maneira que aqueles discípulos estavam desesperados. Aqueles discípulos já não sabiam mais o que fazer, porque o vento era ao contrário. E certas vezes da nossa vida, há momentos na nossa vida no qual nós nos sentimos na mesma angústia desses discípulos, onde a gente pensa que Deus não está conosco, onde a gente até mesmo olha para um lado e para o outro e não vê sinal do Senhor Jesus Cristo no barco. Ao contrário daquela passagem no qual Jesus estava dormindo na polpa, embaixo do barco, com a sua cabeça na almofada. Essa passagem vai dizer que Jesus Cristo ordena, exige que eles vá, e Jesus Cristo vai ao monte orar. Jesus Cristo está no monte orando, enquanto o barco está sendo ali submergido, está sendo atacado por aquelas águas, por aqueles ventos. Ao contrário, como a Bíblia diz, certamente que quando a Bíblia fala ao contrário, quer dizer que aquela embarcação foi levada para o alto mar. Aquela embarcação, ela saiu da sua rota marítima, ela saiu da posição no qual o levava para o outro lado do rio, e ela começou a ser levada por alto mar, de uma tal forma que eles começaram a remar, e como diz o evangelista São Lucas, eles ficaram fadigados de tanto remar. Talvez essa luta que você está passando, talvez esta dificuldade que está passando já está cansando você. Talvez esse sofrimento que você está passando, talvez tenha tirado toda a tua esperança, tenha tirado toda a tua confiança. Eu quero te dizer que você está passando por este momento, você está passando por esta angústia, essa situação, para que você venha conhecer realmente o Senhor que você serve, realmente o Deus que você fez a profissão de fé, realmente o Deus no qual você diz ser discípulo de Jesus, para que você venha conhecer um Deus que passa por cima das águas. É necessário que você vá até as águas, para que você venha conhecer um Deus que faz milagre. É necessário que você tenha algo impossível para Ele realizar. Para você conhecer um Deus que exalta, é necessário que você esteja precisando ou necessitando de uma mão para te sustentar, de uma mão para te erguer, de uma mão para te colocar novamente em pé, mediante a situação que você vive na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, eles estão no meio do mar. As ondas, o vento, ao contrário, está tirando a esperança daqueles discípulos. Eles
estavam sem esperança de vida, sem esperança, sem motivo, sem razão, sem fé, mas que algo poderia salvá-los. De repente surge aquele homem andando de sobre as águas, no qual leva eles a entender que era um fantasma. Aí nós notamos que eles ainda não conheciam o ser que vivia entre eles. Eles não conheciam ele como filho de Deus, ele não conhecia ele como soberano, eles não conheciam ele como o Altíssimo, ele não conhecia ele como o Criador dos céus e da terra, ele não conhecia ele como aquele que põe as águas na palma de suas mãos. Então eles pensaram que é um fantasma, mas a Bíblia ela vai dizer que logo o Senhor, vendo eles desesperado, o Senhor diz: não temas, porque sou eu. O Senhor libera uma palavra de ânimo, uma palavra que vai sanar todas as dúvidas dos discípulos. Não temas, porque sou eu. Jesus se revelando a eles em glória, em poder, em virtude, revelando a eles que ele que estava no controle da situação. Ele pode até fazer você passar pelo vale da sombra da morte, ele pode até fazer você passar por certas dificuldades, que você vinha perder a esperança de vida, mas eu quero te dizer que Jesus, ele está contigo. Jesus Cristo é o mesmo que passa com você em todas as situações. Já dizia o salmista no Salmo 23, e ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepararás uma mesa diante da presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Só aqueles que passam pelo vale da sombra e da morte reconhece que o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Só aqueles que enfrentam batalhas que não podem vencer com as suas próprias forças. Só aqueles que passam por necessidades que não podem suprir com seus próprios recursos. Só aqueles que passam pela morte, por uma situação que possa trazer a falta de esperança em viver, reconhece que ele é o dono da vida e que ele que levanta o necessitado, aquele que está prestes a padecer. O Senhor Jesus Cristo, ele quer revelar o verdadeiro caráter para você, para mim, para nós que cremos nele. Não perca a esperança no Senhor Jesus Cristo, apesar que a tua angústia seja grande, apesar que o seu sofrimento seja devastador, mas o Senhor Jesus Cristo, ele me traz aqui neste momento para dizer que ele está contigo, que ele está no controle, que ele está permitindo que você venha passar tais situações para que você venha ver e confessar a glória do Senhor Jesus Cristo manifesta na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa tarde. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Peço que você venha curtir este vídeo. Se vocês acharem relevante, vocês venham compartilhar, e que a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar com vocês, guardando-os de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.